como é que você está nessa época da pandemia e sabendo trabalhar online agora? Como é que você está? Nossa, Fernando, primeiramente, que prazer estar aqui falando com você. Ah, prazer é meu. Estou com saudade de você. Faz tempo que a Eu gente se também vê, estou né? morrendo de saudade, porque nessa época nós É, já tínhamos tido pelo menos uns 2 encontros presenciais, né? é verdade, né? É verdade. Nessa época, a parte presencial realmente está complicada. Você vê, quem só sabe fazer constelação em grupo também está tudo parado agora, né? Não consegue fazer nada. Isso, realmente. É por isso que é tão importante esse novo contexto, que é um momento também de se reciclar, de Aham. aprendizado, de melhorar, não é? Uhum. Se eu te Bom, contar um vai. pouquinho da minha história, Mas eu ia perguntar exatamente isso, porque você é, vem da área da educação. E aí sim, tem eu muita gente que venho. fica perguntando coisa da educação, fala, vou pegar alguém da área da educação, que aí fala literalmente como é que foi essa jornada, como é que você entrou nesse mecanismo da sistêmica e o que essa sistêmica ajudou você nessa área da educação e até como profissionalmente. Fale, Ana, estou ouvindo. Fale para todo mundo. Fernando, na verdade, eu cheguei até você e o campo é muito sábio, né? Oh, Não é à toa. Eu cheguei até você para melhorar como pessoa, como professora na minha profissão, porque eu tinha muitas questões e ainda tenho para ah, olhar em mim. uhum. Por conta disso, que eu fui fazer as formações com você, cheguei até o IBRAX e foi maravilhoso, porque a partir daí é que me abriu as possibilidades de ser terapeuta sistêmica, porque isso não passava pela minha mente. Então, Não? É, não, é, eu queria melhorar, né? Eu queria é. que a minha família Pessoalmente. ficasse melhor, Tá. pessoalmente, ficasse melhor. E quando eu comecei a melhorar, quando inclusive, né, que eu te falo muito essa questão da minha fascite plantar, que foi embora Uhum. as dores, depois da primeira constelação que eu fiz com você, isso mudou. Quando eu comecei a perceber essa mudança que fazia para a nossa vida, eu pensei, eu falei, gente, eu tenho que aprender mais. E aí comecei a se fazer mais ações, que aí eu me vislumbrei, adorei, e fiz todas as formações IBRACS, né? Foi, Com você, foi. com a Carla, e eu tenho muita gratidão por isso, muita gratidão pelo acolhimento e pelo conhecimento que vocês, em momento algum, fazem questão de manter com vocês. Não, muito pelo contrário. Tem que avançar. Nossa função é essa, Exato. é ensinar mesmo. Nós De queremos que todo mundo multiplicar, né? avance, exato, ampliar a consciência, ampliar a vida pessoal, familiar, profissional. Então, você sabe disso. Aqui a gente não fica segurando nada, não. Aqui a gente Não. ensina. E se quiser aprender mais, a gente vai lá e cria um curso com mais força ainda, com mais profundidade. A gente fala, aqui no IBRAC a gente pega o pessoal lá do comecinho, né? E vai até tipo PhD, vai treinando até alto escalão. Então faz É toda essa verdade. jornada, né? Mas Ana, Nossa, é me diz uma maravilhoso. coisa. Tem muitas perguntas assim em relação à parte de pedagogia. O que você viu, o que você já aplicou, como que você vê a parte sistêmica na área da escola, da pedagogia? Ela é transformadora, Fernando. Hum, E exatamente por isso, porque eu comecei a aplicar o que eu aprendi aí no IBRAX, que eu aprendia com você, eu comecei a aplicar nas salas de aula que eu trabalhava. com os alunos, né? É, Muito! essa é uma área que eu sempre falo, gente, precisa trabalhar o professor com aluno, para os alunos aprenderem. E aí? Isso. E eles ficavam encantados, eles amavam. Como eu tinha a oportunidade de trabalhar com matérias que eram desenvolvimento humano, É, e trabalhava também na universidade em cursos de pedagogia, olha só. muito com eles, né? Depois das atividades normais, eu sempre falava assim: agora nós vamos fazer uma vivência, né?
E quando eu fazia as vivências, aí eu explicava, principalmente com os alunos de pedagogia, que eles já estavam indo para salas de aula, estavam começando a ter o contato com os outros alunos, muitas faziam o quê? Chegavam lá na escola, percebiam um aluno mais assim carente, né, que tinha alguma dificuldade, elas faziam o quê? Queriam abraçar, cuidar, Abraçar a vida ser mãezona, né? mamãe, queriam serem mamães daquelas crianças. Mamãe, Aí eu fazia as vivências com elas na sala de aula e mostrava que elas estavam saindo do lugar de direito e poder que elas tinham como professor Uhum, quando queriam inverter os papéis, como uhum. desses alunos. E aí elas percebiam que realmente não daria certo e também passaram ao quê? A visualizarem os pais de uma forma diferente. Que legal isso, hein? Porque aí deu um equilíbrio de função, a função família e a função escola. São dois sistemas bem diferentes, com alguns objetivos em comum. Tem o aluno que pertence aos dois, mas cada um tem que ter a sua função. E quando as funções ficam em ordem, melhora e muito, né? Muito legal. E aí, você como terapeuta Sim. agora, quer dizer que isso aí, ó, o piquinho, o bichinho te picou, porque eu vou falar uma coisa para todo Ó, mundo que está assistindo, hein? O Ministério da Saúde adverte, estudar sistêmica vicia, depois você não quer mais sair. Foi assim, mas por que eu não aprendi isso antes? Né? Eu sempre falo, por que eu não aprendi isso antes? Né? Mas você ficou viciada, não foi? Fala a que verdade. incrível, né? A primeira É. vez que eu encontrei com você, que aí no nosso café eu falei assim, Fernando, isso é fantástico. Faz quanto tempo? Até o pessoal saber. Quer ver? Faz quanto tempo isso? Você lembra? Isso, nossa, já tem uns 4 anos. 4 anos. Aham. Aí eu falei para você assim no café, falei, Fernando, como é bom, porque eu tenho visto seus vídeos, já comprei um curso online, mas estar aqui perto de você e ver tudo isso, como é bom. Aí você disse exatamente isso. Toma cuidado, Ana. Porque É viciante, é mesmo. Eu estou viciado. Eu eu sou um também. viciado. Eu assumo, eu sou um viciado em sistêmica. Não Eu sei por também quê. sou. Também sou, Então, ó, Fernando. avisar o pessoal, vocês tomem muito cuidado, hein? Vocês tomem cuidado, se vocês entrarem nessa área, vocês não vão sair nunca mais, hein, pai? Nunca mais. E não é para sair mesmo, né? Ah, Porque pelo amor de é Deus. mais saudável. Nossa, não ficou muito claro para você o que era saudável, né, no sistema familiar e também da escola, não é? Muito. Fica tão claro quando você olha para o seu aluno e você nota que algo Uhum. está errado, mas está errado onde? No sistema. E o aluno apenas reflete, né? Porque o filho, Aham. ele apenas é a ponta do iceberg, como você mesmo ensinou. O restante está lá, né? Tem que olhar o sistema, porque o aluno está apenas refletindo o que está acontecendo. Uhum. A partir disso, assim, não me colocando como família, mas trouxe uma proximidade muito com os pais, um Uhum. respeito mútuo muito maior e o respeito dos meus próprios alunos comigo também. Porque você não entra em competição com os pais, né? Porque esse é um dos grandes Isso. problemas na área da pedagogia. Então, na pedagogia sistêmica, trabalha-se demais isso, como os professores precisam ficar na sua função, senão eles começam a competir com os pais. E aí, quem acaba perdendo são as crianças, e as crianças ficam confusas, porque fica assim, afinal, quem é meu pai, quem é meu professor, minha professora, minha mãe, o que está acontecendo? E até a relação dos pais do aluno com os professores. Porque uma coisa que eu vejo muito dentro da área de escola é esse conflito que muitas vezes acontece entre os professores e os pais. Tem pais que às vezes querem empurrar a tarefa deles para os professores, depois ficam apontando ele e culpando que foi a escola que não está fazendo isso. Tem professores que querem pegar essa função, mas não podem. Mas quando as coisas começam a entrar em ordem, é impressionante. Quem sai ganhando com tudo isso? As crianças, os alunos, não é só
criança, aluno tem desde criança até adulto, começa a entrar em ordem, né? E Sim, você a testemunha disso, né? família toda ganha. Todo mundo ganha. E aí, como cada pessoa fica parte da solução, não fica parte do problema. Porque às vezes você pensa que você Não, está ajudando, você está atrapalhando. Muitas vezes exatamente, acontece isso, né? Ah, exatamente. E é aí que vem você se colocar no seu lugar. seu lugar, exato. Que é o básico da sistêmica, né? Ordem, ordem no sistema. Funções em ordem, é o básico. E quando a gente aprende isso, nossa, parece que, para mim, parece que tira toneladas, que antes eu ficava carregando tanta coisa, achando que eu era responsável por tanta coisa. Eu falei, parou, parou, parou. Não é, não. Isto aqui é meu, isto é do outro. E aí, se eu tiro a função do outro, eu estou tirando a dignidade do outro também. E eu estou invadindo e destruindo, então isso não faz bem. E me diz como é que Verdade. você entrou nessa área de terapeuta agora? Porque você veio para a área de pedagogia e, de repente, você virou terapeuta. Foi justamente de tanto ouvir você dizer, né? É, Ah, eu quero alcançar o maior número de pessoas para que elas fiquem bem. aham, E a visualizar isso na minha profissão. uhum, Atingir um número limitado de alunos com conhecimento sistêmico. uhum, Eu trazia, aproveitava os momentos das aulas e trazia um pouco desse conhecimento para eles. E eles amavam e tinha uma uhum. reciprocidade muito grande em relação a isso. Só uma pergunta. Você levava isso tanto para os que estavam fazendo pedagogia, como também para alunos de que Ensino idade? fundamental E no fundamental. É, legal também. isso. Então, se Isso. aplicava também com as crianças lá também, né? Sim, também com as crianças, né? Essa É porque questão o pessoal pergunta o que dá para fazer. Dá para fazer é muita. tudo, Nossa. muita coisa. É. Questão da postura, né? Pai e mãe, função em ordem. Uhum. Quando você percebe que o aluno já está naquela preocupação muito grande com os pais, que é uma questão do déficit de atenção. Uhum. É, Quando você verdade. percebe isso, então você faz um movimento sistêmico com ele e ele já começa a entender que ele não é responsável pelos pais, são os pais que são responsáveis por ele. Uhum. Crianças, Fernando, as crianças, eles pegam o sistêmico muito mais rápido que os Não adultos, é? Eu sempre falo, muito criança mais fácil, pega. Aliás, criança sabe tudo. Nós é que tudo. emburrecemos as crianças. E nós somos crianças emburrecidas. Porque quando eu Sim, falo assim, muitas vezes não é ensinar, é tirar um monte de casca, um monte de porcaria que puseram na gente, que aí abre. Eu falo assim, eu sempre ensino é o óbvio. Por incrível que pareça, eu só falo o óbvio, porque o óbvio é natural. E as sim. crianças, se a gente não atrapalhar, as crianças evoluem, que é uma beleza, né? E não E fica fácil. Né? elas sabem qual é o saudável. Uhum. Mas que bom. Ana, você quer Então, dar mais, falar mais alguma coisa? Se sim, deixar aqui, a gente vai ficar é isso. conversando a noite inteira. Não, é Ainda. Como é que é? rapidão. É. Exatamente isso, Fernando. Que eu descobri que se eu ajudasse outros professores, se eu começasse Uhum. a ajudar outros professores, eu ia atingir um número ilimitado de alunos, pelo menos Exato. na minha região, né? E foi o Uhum. que eu comecei a ajudar outros colegas. E quando eu vi, eu já estava abrindo um consultório, eu estava atendendo. Transição foi muito leve e Não muito. foi? É muito legal, porque assim, tem gente que às vezes pergunta, mas como é que eu começo? Eu falo, começar, depois que você entrar, você fala assim, meu Deus, como é que eu paro? Mas não tem como parar. Porque dá Não para parar? tem. Não dá. Parece um negócio assim, as pessoas vão procurando, porque tem efeito, tem resultado, né? Então, conforme você vai fazendo, daqui a pouco, quando você vai ver, lotou. Vocês. Né? Quando você vê, você já está terapeuta. E aí, Aham. um ano nessa transição, que eu aí deixei realmente a sala de aula É, para trabalhar apenas como terapeuta e também terapeuta. facilitadora do curso Consciência Sistêmica, Ai, que região beleza. Noroeste Paulista. Aham. Ai, que legal.
Mas que bom. Ana, então, faz quanto tempo você está como terapeuta, trabalhando com constelação, com abordagem Já, sistêmica? já vão fazer 2 anos, Fernando. 2 anos. E como é que está o consultório? Nossa, assim, ó, E quando veio a pandemia, piorou ou melhorou? melhorou. É, é o que eu falo. Por quê? Porque com essa técnica você pode atender online e você tem o que fazer, como fazer e dar resultado. Isso. Eu tenho Nossa, uma sala, lá eu atendo presencial, que algumas pessoas ainda não se adaptaram, então aí dentro das normas a gente atende com distanciamento. uhum. Mas eu atendo muito mais online, Fernando. Vou até te mostrar, ó. Eu tenho o campo aqui com as marcações. Olha Você lá. também fez o circular Facilita, lá. Aham, facilita para a pessoa visualizar. é. Faço atendimento online. Na maioria das vezes, eu faço aqui, ó, onde eu estou agora na minha casa. Uhum. Pronto. Eu nem saio de casa para fazer os atendimentos. É. Ana, foi um prazer falar com você. Eu, em nome de todo mundo aqui que está assistindo, agradecemos. É muito legal ver como é que as pessoas estão lidando com isso, né? E só de Sim, ver a sua expressão de satisfação, aí fica, muita é uma felicidade. coisa assim, qual o preço que tem de você sentir que realmente você está ajudando alguém? Então, Fernando, assim, não tem preço isso, né? É não tem, impressionante. A não tem. E sensação é outra. É. quanto mais você ajuda, quanto mais as pessoas te dão feedback de, olha, eu estou muito melhor, mais Hum. você vai fazer. Impressionante, mas é impressionante. É, É uma coisa assim, a gente poder trabalhar, a minha sensação de trabalhar com prazer, de saber que a gente realmente está ajudando e fazendo a diferença na vida das pessoas. fazendo a Então, diferença. isso não tem preço. Não tem. Ai, Ai, Ana, ó, muito obrigado. obrigada. Obrigada Obrigado pela por abrir um oportunidade. espaço na sua agenda também, porque agora você está. Pô, está difícil, não consigo fazer contato com as pessoas, está todo mundo trabalhando. Verdade, Que verdade. coisa, Nós né? demoramos para conseguir conversar. Um É, abraço forte. Tudo de... que bom. Obrigada por tudo. Beijão para você, Ana. Muito Tchau. obrigado.